Uma ditadura, Leandro, quando você estuda história, você percebe que ela sempre tem um momento em que ela vai endurecendo, né? Ela vai aumentando o seu rigor na questão da perseguição. Então, repara só para você ver o que está acontecendo comigo. Eles primeiro me forçaram ao exílio. Como eu já sabia o passo a passo, né, do livreto aí do Alexandre de Moraes, Deus me deu essa bênção de, com inteligência, olhar para outras pessoas que foram perseguidas antes, como, por exemplo, o Alan dos Santos, que ficou 3 anos sem ver a sua família, né? A própria José Ludmila Nisgrilo teve a sua aposentadoria congelada, outros que não podem retornar ao Brasil, né? Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, enfim, os exilados da Argentina. Então, eu consegui me preparar para chegar melhor nesse momento. Então, hoje eu estou vivendo aqui nos Estados Unidos, não estou preso, e por essa condição eu continuo trabalhando. Por isso que não adiantou eles apenas me forçarem ao exílio, tirarem o meu mandato de deputado federal. Eu enfrento um processo dentro da PF por criticar o delegado Fábio Schor, que é o cachorrinho do Moraes, e agora eles estão me condenando a uma pena maior do que 4 anos de cadeia, além das minhas contas bloqueadas, a conta da minha mulher bloqueada, no meu inquérito que eles abriram contra mim, terem prendido meu pai preventivamente antes da condenação dele, posto tornozeleira no meu pai, que é uma pessoa que pela primeira vez tem um ex-presidente que não por corrupção, mas por um falso, né, a fantasia chamada de tentativa de golpe, foi condenado a 27 anos de cadeia. Isso daí tudo acontecendo. E agora eles me condenam a mais de 4 anos. Sabe por que é mais de 4 anos? Porque quando a pena é superior a 4 anos de cadeia, você fica impossibilitado de oferecer uma substituição da pena. É igual eles fizeram, por exemplo, no caso do Zé Dirceu no Mensalão, mas com o caso do Zé Dirceu foi ao contrário. Eles mudaram a jurisprudência do STF para condenar o Zé Dirceu a menos de 8 anos de cadeia, para que coubesse o início do cumprimento da pena em regime semiaberto. No meu caso, se eles me condenassem a menos de 4 anos, seria uma condenação mais leve, onde poderia ser pedida a substituição da pena, já que eu sou réu primário. Mas eles fazem justamente o oposto. Eles botam 4 anos e 2 mesezinhos só para não caber mais esse benefício da legislação brasileira. E isso tudo eu estou falando, Leandro, sempre fazendo a ressalva de que eu só sei disso graças à imprensa, graças a notícias que me chegam através da internet, porque eu nunca fui citado. O Pacto de San José da Costa Rica, ele declara, e o Brasil é signatário, que quando uma pessoa não é citada, esse processo é nulo, ele não vale. Porque quando eu recebo uma citação na minha casa, uma cartinha, não é que simplesmente há uma formalidade para se iniciar o processo. É porque ali eu sei do que eu sou acusado, qual é a minha condição dentro daquele processo, se eu sou testemunha, se eu sou réu, se eu sou amicus curiae. E aí eu consigo constituir um advogado com o número do processo para poder me defender. É por isso que no devido processo legal, o processo se inicia com a citação. Quando essa citação não ocorre, nenhum tribunal reconhece que existe um processo, porque me carece o poder, né? Ou melhor, o direito da legítima defesa e do contraditório. O contraditório nada mais é do que a possibilidade de responder, de dar sua versão dos fatos. E a ampla defesa abarca essa questão de nomear o advogado, conseguir fazer a sua defesa técnica, né? Impor o agravo, embargos, quando são necessários. Então, essa é a fotografia completa. Como eu continuo trabalhando, e o meu trabalho é frutífero, porque nós entregamos resultados, eles continuam doidos. Eles querem colocar o meu nome na lista vermelha da Interpol. Lista vermelha, a difusão vermelha é o quê? É o mandado de prisão preventiva internacional, para que eu não possa mais viajar. E eles não vão enviar esse expediente de prisão para tentar me prender nos Estados Unidos, porque aqui existe o devido processo legal. Aqui, quando chega essa cartinha do STF falando que eu sou um condenado buscado pela justiça, tal qual ocorreu com o Ramagem, vocês vão lembrar, o que acontece? Ela vai na mesa do DOJ, ela passa por dentro do Departamento de Estado, ela segue um devido processo legal até chegar nas mãos dos chamados US Marshals, que são quem cumpre esses mandados internacionais. Como eles sabem que isso não acontecerá, porque na avaliação mínima dos requisitos, o governo americano muito provavelmente vai indeferir, vai rejeitar esse pedido de extradição meu, tal qual ocorreria com Ramagem, que está no meio desse processo,
E é por isso que eles apelaram para tentar deportar o Ramagem, arguindo causas de imigratórias americanas. Não foi por conta de crime cometido no Brasil, foi por uma questão migratória americana. Tentaram fazer um cambalacho, uma gambiarra, para mandar o Ramagem de volta para o Brasil. Se no caso do Ramagem eles não conseguiram extraditar, muito menos no meu, em que pese ambos os casos serem totalmente ilegais, onde não há um mínimo de defesa, onde é um juiz que se diz vítima e julgando a todos nós. E vale lembrar, esse foi o ponto usado na Itália para recusar a extradição da Zambelli e libertá-la na Itália, porque isso é básico no direito. Ora, não pode você brigar com o vizinho e vocês acham que o vizinho vai te condenar ou vai te absolver? É claro que vai te condenar. Então, esse é o caso do Moraes. Repare, eu estou sendo extenso aqui na minha resposta, antes de devolver para vocês aí, Leandro de Jesus, porque são muitos pontos a serem abordados. E olha que eu nem comecei ainda a entrar no mérito. Estava olhando aqui um vídeo da Zizi, colega nossa de bancada, muito feliz, falando da questão do mérito do crime de coação. O que é o crime de coação que eles me condenaram? Seguinte, você pega uma... Eu vou supor aqui um exemplo esdrúxulo. Você pega uma arma, bota na cabeça de uma pessoa e fala, ó, você vai ter que fazer isso ou aquilo. Isso é uma coação. A ação contra o Moraes foi uma coação. E aí eu pergunto, quem decretou a sanção contra o Moraes? Da Lei Magnitsky, as sanções OFAC? Foi o presidente Trump, junto com seus secretários Scott Bessent e Marco Rubio. Não foi Eduardo Bolsonaro. Então por que o Trump, pelo menos, não está nesse processo? Porque eles não têm coragem. Sabe quando é que eles vão ter coragem? Quando o Trump se tornar ex-presidente e, se for eleito um governo radical de esquerda nos Estados Unidos, aí vocês vão ver o STF trabalhando junto com o governo americano para ir atrás do Trump. Enquanto esse cenário político não ocorre, eles vão vir para cima apenas do Eduardo Bolsonaro. Por quê? Porque eles não estão vindo atrás de mim. Eles estão vindo atrás de você que está me assistindo. Eu só estou no meio do caminho. Primeira vítima para intimidar vocês, para que vocês não tenham mais a possibilidade de denunciar no exterior o que acontece, com todo respeito, com aquelas simples pessoas que estão na Argentina, ou com Alan dos Santos, ou com Oswaldo Eustáquio, ou com Didier Redpil, que conseguiu asilo na Polônia. Então, quando eles me eliminarem, eles vão tirar essa parte mais forte de denúncia internacional, porque eu sou o deputado mais votado do Brasil. Quando o microfone se abre para mim aqui nos Estados Unidos, o cara não me conhece, eu falo, eu sou o deputado mais votado do Brasil, eu não consigo voltar para o meu país. O cara dá a atenção dele. Eu consigo encontro aqui com o embaixador americano na OEA, eu consigo encontro com a Maria Elvira Salazar no Congresso, eu consigo entrar na Casa Branca. Então, me tirar do jogo reduz a possibilidade de denúncia internacional das arbitrariedades que ocorrem aí no Brasil, dos abusos do Alexandre de Moraes. Mas, além disso, eles ainda intimidam você. Porque se eles estão fazendo isso com um deputado federal, filho do ex-presidente, irmão do senador presidenciável, imagina o que eles não vão fazer com o João da Silva, com a Dona Maria. Que é o que esses vagabundos estão fazendo. Tratando senhorinhas de mais de 70 anos de idade como se fossem terroristas. Então, a minha tranquilidade de botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, ninguém me tira. Podem me tirar o meu cargo de deputado federal, podem tirar a minha carteira da OAB porque eu sou advogado, podem tirar o meu distintivo da Polícia Federal, podem congelar o meu salário, mas a minha dignidade, esses vagabundos não tiram. E eu faço um desafio. Vocês acham que quem for às ruas do Brasil vai andar com mais tranquilidade? Eduardo Bolsonaro ou Alexandre de Moraes, Flávio Dino e toda essa horda de pessoas da qual a sociedade tem nojo? Outro dia eu vi um vídeo do Moraes em Dubai, de bonezinho, óculos escuros, andando pelos cantos. Isso é vida? Isso não é vida. E ele merece tudo isso e muito mais pelas maldades que ele fez, né? O julgamento divino, ninguém contesta. Ele ainda vai acertar as contas dele com Deus. Mas, a depender de mim, vai acertar aqui, nessa terra, nessa vida ainda, Leandro. Olha, perfeito, Eduardo. Eu queria fazer aqui um complemento, inclusive, você, inclusive, como a formação jurídica, né, que tem, e eu também aqui, né, anos de advocacia, inclusive especialista em ciências criminais, me causa realmente consternação a coragem que essas figuras, né, a começar pelo Moraes, eles têm, né, de transformar
as instituições de poder no Brasil, especialmente o STF, em um meio, né, para alcançar os seus objetivos de poder pessoal, de perseguição, né, e de se instalar essa tirania aqui no Brasil. É importante salientar sobre a questão da coação, a sua tipificação. Esse instrumento, digamos, de coação tem que ser um poder daquele que coage. Né? Então, quando você falou muito bem aí, quem tem o poder da caneta para, enfim, a questão da taxação ou da Magnitsky é o Moraes. A questão da taxa, nós sabemos a história, né, real. Né? A culpa é do próprio Moraes e do Lula. Né? A seção 301 que já investiga essa relação comercial Brasil-Estados Unidos. E a coação em si, para que ela possa ser tipificada, enquadrada, né, no processo e alguém responder por isso, este poder de coagir tem que ser da própria pessoa ou de alguém que esteja ali, digamos, sob as ordens daquele sujeito. É apenas assim. E até onde eu sei, o presidente americano... Não segue minhas ordens. Não segue. Gostaria então, de ser poderoso assim. Seria ótimo, né? Parcela desse poder, mas não é o caso. Seria ótimo, mas não é o caso, né? Então, e também a caneta não foi a sua. O Eduardo Bolsonaro não assina, não faz parte do governo Trump. Então, isso está muito óbvio. Então, não existe fato. O que eu digo? Este processo em si carece de fundamentos fáticos para a sua existência, se tivéssemos, né, em uma situação normal de ilegalidade, né, num país que tivesse, de fato, o seu judiciário sério. Para completar, a gente tem aqui quais são as figuras, né, que votaram pela condenação. A gente tem o próprio Alexandre de Moraes, que é vítima, se diz vítima e conduz o próprio processo. Cristiano Zanin, dispensa apresentações, né, o advogado do Lula, né, tem o lado político dele. A Carmen Lúcia, né, só um pouquinho de censura, né, só mais um pouquinho de censura, sabemos também do seu histórico. E o Flávio Dino,